Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, hoje com muitas novidades do Peixe. Quero falar do Sub-23, que vai enfrentar o Primavera hoje às 15 horas na Vila Belmiro, e com novidades. Tem estreia de jogador importante com a camisa do Peixe na tarde de hoje. Quero falar também sobre contratações. O Santos, que tem 3 dias para contratar mais jogadores para reforçar o principal ainda no Campeonato Brasileiro. Será que vem? Vamos falar muito sobre isso aqui no Varanda Futebol Debate. Quero falar também sobre a programação para o Santos enfrentar o Juventude no próximo domingo, às 16 horas. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, hoje tem Santos em campo pelo Sub-23. Um jogo que poderia ser um jogo normal, mas ele tem um grande atrativo. O nome dele é Matias Lacava. O venezuelano de 18 anos vai estrear pelo Sub-23. Ele que não estava inicialmente inscrito na Copa Paulista de Aspirantes, mas o Santos no dia de ontem inscreveu 4 jogadores. O Diógenes, o jogador Vinícius Balieiro, o Luizinho e também o Matias Lacava. O time comandado por Pablo, o time comandado pelo treinador, Pelo treinador Pablo Fernandes, perdeu na última rodada para o São Bernardo 2-0 e tenta a reabilitação na Copa Paulista de Aspirantes. O Santos, que hoje vai ter um meio-campo muito interessante, o Balieiro foi rebaixado para o Sub-23, muito por conta de todo o imbróglio envolvendo a sua renovação. Como eu disse ontem, a expectativa é que o Balieiro renove o seu contrato esta semana. Existe uma reunião marcada para definir a renovação do Vinícius Balieiro. É muito provável que o Balieiro renove o seu contrato com o Santos Futebol Clube. Enquanto isso não acontece, o Balieiro continuará jogando pelo Sub-23. O meio-campo do Santos hoje, no Sub-23, terá Balieiro, o jogador Ed Carlos, aquele que veio do São Paulo. Ele é muito bom jogador, hein? É um jogador mais clássico, grandalhão, um pouco mais lento, mas tem um toque de bola muito refinado. O Lacava e o Luizinho. Esse é o quadrado no meio-campo do Santos. Muito interessante realmente acompanhar a partida de hoje. E na frente o garoto Renier e o Bruno Marques, que também foi rebaixado para o Sub-23. O grandalhão Bruno Marques, de 1,94 m. Além destes jogadores, teremos o Lucas Pires, que veio do Corinthians, o lateral esquerdo, que também chama muito atenção. O Derek será o zagueiro pelo lado direito. E também nós teremos o Diógenes, que até pouco tempo atrás treinava com o profissional. E com a chegada do Jandrei, ele foi para o Sub-23. Partida importantíssima para o Peixe e principalmente para acompanharmos esses garotos, esses jovens jogadores que podem brilhar logo mais no profissional. Meus amigos varandeiros, contratações. O Santos que tem até sexta-feira para fazer anúncio de jogador ainda para reforçar o time no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, o prazo da CBF é até o dia 24, sexta-feira, e o Santos corre contra o tempo. O André Mazzuco tem vários nomes em mãos. Alguns jogadores foram oferecidos, como o caso do Reis, por exemplo, mas o Santos não despertou o interesse. Outros jogadores da Série B também foram oferecidos ao Santos Futebol Clube. E a tendência, por tudo aquilo que apuramos, é que o Santos não traga mais nenhum jogador. O Fábio Carilli, ele avaliou o grupo, está satisfeito com o grupo. Ele conta muito com o Jobson e também com o Sandri no meio-campo. Portanto, o Carilli pediu à diretoria prioridade na renovação do Vinícius Balieiro. Fábio Carilli deseja contar com o Vinícius Balieiro e, com isso, o Santos não deve trazer mais nenhum reforço para 2021. Essa é a informação que nós temos. É claro que nestes próximos dias podem surgir algumas oportunidades, mas tudo indica que o Santos não trará mais reforços. Primeiro porque o Carilli está já fechado com esse grupo. Ele entende que esse grupo ele conseguirá fazer um bom trabalho. O Carilli entende que com esses jogadores ele pode realmente fazer um bom trabalho aí nestas 17 partidas restantes do Campeonato Brasileiro. E outra, porque a folha salarial do Santos já está num patamar elevado. O Santos já está com uma folha salarial elevada e não quer mais incrementar esta folha salarial. Portanto, é muito difícil que o Santos traga
novos reforços pensando no Campeonato Brasileiro. Meus amigos varandeiros, o Santos que se prepara para a partida contra o Juventude no próximo domingo às 16 horas, um jogo importantíssimo. O Santos que chegou em São Paulo na noite de ontem e hoje treina no CT Ripelé às 10 horas. Portanto, o Santos tem treino hoje no CT Ripelé. Treinou ontem em Fortaleza, aquele treino regenerativo, né, para os jogadores que não atuaram no final de semana, e treina hoje no CT Ripelé o grupo todo. Amanhã treina às 15 horas e 30 minutos. Na quarta-feira o Santos vai treinar também às 15 horas e 30 minutos. E o Santos que tem previsão de embarque para o jogo contra o Juventude no sábado, hein? O Santos que embarca para a partida contra o Juventude no sábado, ele vai para Caxias do Sul e joga no domingo contra o Juventude às 16 horas. O Carille deve manter o esquema no 3-4-3. É muito provável que o Carille mantenha o esquema no 3-4-3. A chance de o Carlos Sanches jogar no lugar do Jean Mota é grande. O Carlos Sanches que sofreu uma torção no tornozelo e deve voltar à equipe contra o Juventude. E outra mudança é o Lucas Braga no lugar do Marcos Guilherme, né? O Lucas Braga deve pintar no lugar do Marcos Guilherme para a partida contra o Juventude às 16 horas. E os demais jogadores permanecem, né? O Bosa foi muito bem. O Bosa deve ser mantido no time. Existe uma dúvida se o Kaique, que teve uma lesão grau 2 na coxa, volta contra o Juventude. Ele tem possibilidades de voltar, mas certo mesmo é que ele joga contra o Fluminense. O Maddson ainda é uma dúvida. O Maddson ainda não voltou a treinar normalmente, né? Ainda está no departamento médico, mas se o Maddson voltar, é fato que ele vai brigar pela posição com o lateral direito Pará. Então, um provável Santos para o jogo contra o Juventude deve ter o João Paulo no gol. O João Paulo no gol, 3 zagueiros, né? Bosa, Velasquez e Wagner Palha. 2 alas, o Pará e o Felipe Jonathan. O meio-campo, existe a dúvida do Sanches, né? Mas a princípio vai jogar Camacho, Jean Mota ou Sanches. E na frente, Marinho, Lucas Braga e Léo Batistão ou Diego Tardelli. O Diego Tardelli também tem a possibilidade de voltar e ser titular ali no comando do ataque. O Diego Tardelli que realmente pensou em rescindir o contrato com o Santos Futebol Clube, mas recebeu muito carinho dos jogadores e também da diretoria e declinou desta ideia, né? Mas realmente passou sim pela cabeça do Diego Tardelli rescindir o seu contrato com o Santos após os atos de vandalismo da torcida do Peixe. Aliás, torcida não, de alguns vândalos que já foram identificados e já estão pagando a conta aí por esses atos de vandalismo. É isso, meus amigos varandeiros, muitas informações do Peixe. Vamos acompanhar hoje Santos pelo Sub-23, né? Santos e Primavera pelo Sub-23, uma partida importante para que a gente tenha uma análise mais correta desses jogadores, principalmente do Matias Lacava. É isso, ao meio-dia eu estarei ao vivo no programa Santos Total, do meio-dia às 13 horas, fica ligadinho, aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo com muitos santistas e à noite estaremos juntos também com um debate fantástico às 20 horas e 30 minutos. Um grande abraço, valeu galera, tchau!